se apaixonar pela essa riqueza em nome de Jesus, amém? Então, muito bem. Na aula de hoje, eu quero compartilhar com vocês um conhecimento que tem me ajudado muito no agregar da doutrina de Cristo a respeito da vida após a morte, do comportamento que há nesse cenário do outro lado do tempo, do outro lado da realidade humana física. Isso tem me enriquecido muito, tem agregado o engrandecimento no meu ministério, e eu quero compartilhar com você nessa madrugada, totalmente gratuito. Eu quero compartilhar porque as pedras preciosas do Senhor, as riquezas de Deus, elas vêm para nos enriquecer em nome de Jesus. Eu quero que você seja enriquecido e não viva pobre de espírito, mas viva andando nos passos da fé, a fim de que você seja um servo poderoso, uma serva poderosa de Jesus Cristo, e acima do poder, você seja alguém riquíssimo com as verdades da palavra de Deus, amém? Vamos falar um pouco a respeito da vida após a morte. Está conosco aqui também no Instagram, Eva Lopes 8989. Que Deus abençoe, Eva Lopes, que Deus abençoe. Fique conosco aqui na live, para que você seja enriquecida por esse poderoso conhecimento da palavra de Deus. Para você que quer fazer teologia, eu vou deixar um link onde você vai ter acesso aos cursos de teologias, pelo menos 5 em destaque já na introdução, na abertura da porta teológica. Você vai ter 5 cursos de teologia totalmente gratuito em nome de Jesus, amém? Eu subi um vídeo da aula 1 lá no YouTube, Conhecimento Online, Graça sobre Graça. Essa aula é uma continuidade, é a continuidade do vídeo da aula 1 lá no YouTube a respeito da vida após a morte. E eu quero dar continuidade através dessa live aqui no Instagram, especialmente para vocês. E para você que vai estar me acompanhando pelo YouTube também, eu vou estar subindo também lá para o YouTube, possivelmente, caso eu consiga, vou estar subindo essa live no YouTube também e no Facebook. Então fique comigo e sem perca de tempo, que Deus abençoe, sem perca de tempo, abra a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, segundo narrou o médico Lucas. Ele foi o narrador dessa doutrina. Ele foi o captador dessa informação, ao qual Jesus ele se prontifica, se posiciona e dá início a essa verdade por trás da realidade, para com aqueles que estava ao seu alcance. E agora eu quero compartilhar com vocês. Na aula 1, lá no YouTube, Lucas capítulo 16, versículo 19 a seguir, vai ser o suficiente, esse texto vai ser o suficiente para que nós venhamos dar a continuidade, tá bom? Na aula passada eu falei sobre a morte de Jesus, a entrega do seu Espírito ao Pai, a batalha contra os principados e potestades, e a sua descida ao Hades, a sua passada, de maneira resumida, no lugar de tormento, e a sua chegada no seio de Abraão.
Logo, posteriormente, após a sua chegada no seio de Abraão, Jesus retorna novamente, porque ele tinha afirmado que ele ressuscitaria ao terceiro dia, ele retornaria ao terceiro dia. Então, Jesus precisava honrar essa palavra, essa promessa, porque quando você olha para Jeremias capítulo 1 a seguir, você vai observar que o próprio Deus pergunta para Jeremias: Jeremias, o que vês? Aí Jeremias fala: uma vara de amendoeira. Aí o Senhor, ele interage com Jeremias na mesma captação de imagem e diz para Jeremias: viste bem. Por quê? Porque o Jeremias estava vendo exatamente aquilo que o Senhor queria que fosse visto, que Jeremias visse, que fosse visto por Jeremias. Nada além disso, de uma forma objetiva e proposital. E o Senhor fala: viste bem, está correta a sua visão, pois dessa maneira, semelhantemente, eu velo pela minha palavra para o cumprir, para a cumprir. Então, quando Jesus faz essa promessa, ele faz a promessa e ele também retorna para cumprir a sua palavra. Por quê? Porque ele é a palavra que procedeu da boca do Pai, assumindo a forma humana, mas com a mesma essência de justiça, de verdade, de amor. E esse sentimento de amor que havia em Jesus, que era o Verbo encarnado na forma humana, ainda tinha o mesmo intuito, a mesma submissão à vontade de Deus para cumprir. Então, o propósito de Jesus era cumprir tudo aquilo que estava escrito nos profetas e nas escrituras a respeito dele. Então, o movimento de Jesus na sua vida, desde a promessa presente lá em Gênesis 3, né? No princípio aqui da criação, que ele esmagaria a cabeça da serpente, e falou sobre a semente que estaria na mulher. Então, tudo isso aí, Jesus ele veio se movendo de acordo com o que foi profetizado ao seu respeito. Ou seja, Jesus ele veio para cumprir tudo que o Pai revelou profeticamente pela boca dos profetas e pela sua própria escritura. Então, muito bem. Lucas capítulo 16, versículo 19, vamos observar. Vamos ter esse texto como base para que nós venhamos nos movimentar nessa revelação doutrinária, entender um pouco, pegar um pouco da visão a respeito da vida após a morte, que é uma doutrina que, pelo menos eu, vejo poucos ministros investirem tempo para buscar o conhecimento exato e compartilhar de uma maneira prazerosa e objetiva com a sua igreja, com os seus alunos, com os seus aprendizes, com a sua congregação. E existem muitos que estudam, que compartilham a palavra de Deus, muito melhores, muito superiores a mim, com certeza, senão eu não estaria aqui, se não houvesse alguém superior a mim, mestres, doutores, ensinadores de autoridade bem conceituados no ministério de Cristo, não estaria aqui. Se eu estou aqui, é porque houve uma provisão de conhecimento para mim estar aqui. E graças a Deus que esses homens e mulheres de Deus existem no século 21, como os que existiram e deixaram o seu legado de conhecimento,
para nos resgatar de uma visão contraditória ou nos impulsionar no desenvolvimento para o crescimento espiritual e doutrinário, segundo a sã doutrina de Cristo, em nome de Jesus. Então, Jesus desce até o Hades, Esse Hades, deixa eu dar uma olhadinha aqui se está captando bem. Esse Hades, meus irmãos, deixa eu ver se está captando bem. Esse Hades aqui, ele se encontra, esse espaço gigantesco espiritual, ele se encontra em duas línguas, né? Em duas línguas que eu quero destacar. A primeira língua é a língua hebraica, que é chamado de Sheol. Não Seol, Sheol. No hebraico, Sheol. E no grego é Hades. H-A-D-E-D-E. Da maneira que você quiser expressar, para melhor compreensão. D-E-S. Hades, ou Hades no nosso português e Hades no grego. Ambos traz a ideia de mundo dos mortos. Esse mundo dos mortos, como um universo gigantesco, ele comportava duas dimensões ou dois ambientes espirituais. Do lado esquerdo era apresentado o lugar de tormento, LT, o lugar de tormento, ao qual, nesse ambiente, se encontrava e se encontra ainda os ímpios, os pecadores, que morrem e que morrerão nos seus pecados, infelizmente, nos seus pecados. Eles viriam e eles continuam indo, né, para o lugar de tormento, que é o lugar aonde é recepcionado os pecadores que morrem sem o perdão de Deus, que morrem sem serem redimidos dos seus pecados. Nanzinho 16, que Deus abençoe, continue conosco nessa live abençoada. Tenho certeza absoluta que você vai ser abençoado de uma forma impactante e reveladora, tá bom? Fique conosco, já estamos tratando de um assunto que fala sobre a vida após a morte, um cenário por trás desse cenário temporário, esse cenário físico da vida humana. Então, nós estamos estudando a respeito da dimensão gigantesca do mundo dos mortos. Dentro desse universo gigantesco, que é o universo ou o mundo dos mortos, eu falo universo para ter uma mais apta e fácil compreensão, né? O lugar de tormento, que era um ambiente onde os ímpios eles se encontravam e se encontram presentes, os que morrem sem se redimir dos seus pecados, sem serem perdoados por Deus, sem fazer uma aliança com aquele que pode preservar a alma humana longe da condenação. Nesse mesmo mundo dos mortos, dividindo o espaço dividindo o mesmo ambiente com o lugar de tormento, havia outro espaço que se chamava e ainda se chama seio de Abraão. Seio de Abraão. Vou colocar um A aqui. Seio de Abraão. Nesse seio de Abraão era o lugar
aonde os justos que morriam, estou levando para um ponto de vista passado nos dias de Jesus, e até mesmo antes dos dias de Jesus, há muito tempo, há muitos anos, de acordo com o ponto de vista ao qual Jesus conta essa história, que para muitos não é uma história. Para muitos teólogos, defende essa narrativa como uma parábola. Mas não tem como ser uma parábola. Nós encontramos características na linguagem, no comportamento, que teologicamente e exegeticamente nós não encontramos base para ser uma parábola. É só você observar a maneira com que Jesus ele vai apresentar uma parábola. A maneira fortemente apresentada que Jesus ele começa a fazer suas parábolas. E o reino de Deus era semelhante a uma rede que é lançada ao mar, e o reino de Deus é semelhante a um pai de família, e o reino de Deus é semelhante, né, a diversas parábolas, né? A parábola do filho pródigo. Então, uma das coisas para você observar na parábola é que os personagens não têm nomes. A parte que nos convence de que é uma história e não uma parábola é que nas parábolas a parte anônima ela é investida fortemente por Jesus. Os personagens não têm nome. Nenhum personagem tem nome. Procura na parábola do rico e do Lázaro o nome. Procura na parábola do filho pródigo o nome do pai, o nome do filho mais jovem, que saiu de casa, e o nome do filho mais velho, que ficou dentro de casa. Procura, você não vai encontrar. Por quê? Porque é uma parábola. Você vai atentar às parábolas na parte física, em elementos também utilizados por Jesus, que você vai ver a simbologia de Jesus utilizando a linguagem simbólica para fazer uma comparação ao reino de Deus. Mas quando Jesus ele vai contar a história do rico e do Lázaro, Jesus não utiliza simbologia, Jesus não utiliza a palavra semelhante, comparado, nada disso. Vamos ler o texto? E eu já dou continuidade. Vamos ler o texto? Lucas capítulo 16, versículo 19. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplêndida